Castlevania Symphony of the Night, Tekken, Resident Evil, Tony Hawk's Pro Skater 2, Crash Bandicoot. Sabe o que todos esses jogos têm em comum? Esses foram os jogos que marcaram a vida do saudoso PlayStation. E hoje vou te contar como a Sony saiu de um acordo rompido com a Nintendo e se tornou o maior pesadelo da empresa. Em 2023, é difícil olhar para a nona geração de videogames e pensar que um dia a Nintendo e a Sega disputavam esse mercado com unhas e dentes, sendo a Nintendo a maior vitoriosa. Mas se voltarmos para os anos 90, era fato que o Super Nintendo era o console mais cobiçado da época, com jogos icônicos como Super Mario World, Donkey Kong Country, The Legend of Zelda, A Link to the Past e Super Metroid. Logo atrás vinha o Mega Drive com títulos como Sonic, Shinobi, Gunstar Heroes e Streets of Rage 2. No entanto, analisando o cenário atual, a Sega deixou de ser uma fabricante de consoles, e a Nintendo, apesar do sucesso com o Nintendo Switch, não é uma competidora direta para os consoles mais poderosos do mercado, como o Xbox Series X e o PlayStation 5. O que aconteceu nesse meio do caminho que fez com que esse mercado mudasse drasticamente em algumas décadas? Para entendermos isso, precisamos voltar para 1946. A Sony foi fundada como resultado da amizade entre Masaru Ibuka e Akio Morita. A empresa nasceu na capital japonesa, em 7 de maio de 1946, com um investimento inicial equivalente a 190 mil ienes, algo em torno de 1.793 dólares, e contava com apenas 20 funcionários. Vale notar que o local onde foi iniciada a companhia era um dos armazéns bombardeados da cidade, onde os funcionários eram responsáveis por reparar componentes elétricos, ao mesmo tempo em que tentavam produzir seus próprios produtos. Ao longo de sua jornada, a Sony acabou se tornando uma das maiores gigantes do mercado japonês, expandindo suas inovações não apenas no ramo de eletrônicos, mas também sendo responsável pela produção em diversas outras vertentes, como música, filmes, animações e até mesmo canais de televisão. Porém, nosso foco de hoje é na origem da sua vertente de games. Kutaragi percebeu o potencial dos videogames ao ver sua filha jogando um Famicom. Assim, quando a Nintendo ofereceu a oportunidade de criar um chip de som para o sucessor daquele console, ele aceitou o projeto sem consultar seus superiores primeiro. A Sony, no entanto, não tinha interesse em investir no setor de jogos naquela época, e quando o engenheiro foi descoberto, enfrentou conflitos com os executivos da empresa, sendo salvo apenas por Oga, que aprovou o projeto. O chip de som, conhecido como SCP-700, foi um sucesso e estabeleceu os primeiros laços de uma parceria entre a Nintendo e a Sony, através de Kutaragi. A Nintendo, animada com o sucesso da colaboração, propôs levar essa parceria a um novo patamar. Surgiu então o periférico intitulado Super Nintendo CD-ROM System. O periférico prometia ser revolucionário, pois naquela época, as mídias de armazenamento não se comparavam à capacidade atual, e os cartuchos dominavam o mercado. No entanto, na Sony, fora Ken, ninguém estava disposto a se envolver no mercado de jogos, já que até então, a companhia havia apoiado os computadores MSX e lançado a marca Sony Imagesoft, que não teve muito sucesso e não alcançou as metas de lucro esperadas. Mas onde foi que essa história deu errado? E isso eu vou te contar agora. A parceria com a Nintendo parecia ser a melhor opção para a Sony, e assim que o SNES foi lançado no final de 1990. No Japão, as revistas de videogame começaram a noticiar uma colaboração promissora entre as duas empresas. Entretanto, os rumores de que a Nintendo estava preparando o sucessor do Famicom animaram Ken Kutaragi, e ele secretamente começou a trabalhar em um projeto próprio de console de videogame. Essa iniciativa não foi bem vista dentro da empresa, sendo considerada uma espécie de traição. Inicialmente, além de fornecer a mídia em CD, a Sony também fabricaria o periférico de CD-ROM que seria acoplado ao SNES, assim como acontecia entre o Mega CD e o Mega Drive da Sega. No entanto, as negociações entre a Sony e a Nintendo não foram bem sucedidas, pois ambas as empresas desejavam uma parcela maior de direitos sobre o licenciamento da mídia física, o CD. As cláusulas do contrato não agradaram a Nintendo, que dependia das altas taxas de licenciamento dos cartuchos dos consoles para gerar uma receita significativa. Perder essa fatia da torta que eram os CDs e ceder os cartuchos para um novo console produzido pela Sony, que ainda estava engatinhando no mercado de videogames, parecia inaceitável para eles. Então, a Nintendo buscou uma aproximação com a Philips, concorrente direta da Sony na época, e negociou secretamente com a empresa holandesa para que ela produzisse um periférico de CD-ROM diferente do que a Sony estava planejando. Sem
Sem desconfiar, a Sony prosseguiu com seus planos e durante a Consumer Electronics Show de 1991 anunciou ao mundo que produziria o acessório leitor de CD para o Super Nintendo. Contudo, no dia seguinte, a Nintendo subiu ao palco e anunciou que o acessório seria produzido pela Philips. Essa mudança foi um grande golpe para a Sony. A parceria entre a Sony e a Nintendo acabou definitivamente em 1992, após boatos de que a Nintendo estava apenas ganhando tempo para impedir que a Sony se consolidasse no mercado, enquanto continuava com a parceria com a Philips, o que acabou sendo um erro estratégico para a Big N. Furioso com as ações da Nintendo, Ken Kutaragi abordou Nori Oga, presidente da Sony, e explicou que a empresa deveria prosseguir com o desenvolvimento de seu próprio console de videogame. Oga apoiou a ideia, e Kutaragi usou seu protótipo de console com leitor de CD-ROM para continuar o projeto sem interferências dos superiores da Sony. Em outubro de 1993, a Sony anunciou publicamente que estava oficialmente entrando no mercado de videogames com o PlayStation, liderado por uma nova divisão criada praticamente exclusivamente para esse propósito, a Sony Computer Entertainment. A empresa optou por seguir o caminho dos jogos 3D, apostando na tecnologia dos CDs como forma de armazenar grandes quantidades de dados e oferecer gráficos mais avançados. O lançamento do PlayStation em dezembro de 1994 no mercado japonês gerou grandes expectativas. Nos primeiros meses de vida, o Saturn da Sega vendeu melhor do que o PlayStation, impulsionado por um porte quase perfeito do Virtua Fighter. Porém, a situação mudou quando a Sony antecipou o lançamento do PlayStation nos Estados Unidos, surpreendendo a todos com o anúncio de um preço mais baixo do que o do Saturn. Essa diferença de $100 foi apontada como um dos principais fatores da morte de vendas do Saturn e fez com que a Sony conquistasse seu espaço e sua posição como líder do mercado de videogames. Títulos como Driver, Silent Hill, Final Fantasy VII, Metal Gear Solid e Homem-Aranha, o PlayStation se tornou um fenômeno, conquistando milhões de jogadores em todo o mundo. A Nintendo, que ainda desfrutava do sucesso do Super Nintendo, não teve chances de tomar a liderança da Sony. O PlayStation revolucionou a indústria dos videogames, atraindo não apenas crianças, mas também uma geração de adultos para o mundo dos jogos. Com isso, a Sony estabeleceu um legado duradouro, tornando-se uma das principais marcas na história dos videogames. O PlayStation abriu caminho para o sucesso contínuo da Sony no mercado de consoles e até hoje é uma referência no mundo dos games. Que PlayStation marcou toda uma geração de jogadores, não há dúvidas. Seria impossível listar aqui todos os jogos que marcaram não só a minha jogatina, mas a de todos os amantes desse console. Se você gostou desse vídeo, considere curtir e compartilhar. Esse é o primeiro vídeo da nossa série de consoles. Se inscreva para não perder os próximos vídeos. Mas enquanto esse vídeo ainda está no forno, que tal saber como o Homem-Aranha no Aranhaverso mudou a indústria das animações? Ou considere ver esse vídeo onde te conto como a IA auxiliou na criação da abertura da série Invasão Secreta.